Milagres ainda existem? Deus ainda faz milagres? Fica comigo, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, milagres ainda existem? Deus faz milagres nos dias de hoje, na pós-modernidade, no século XXI. Jesus ainda se manifesta através de milagres? O que você acha? Você já recebeu um milagre? Quem sabe você pode deixar aí, né, nos comentários se você já recebeu um milagre para a gente saber o que Deus está fazendo na tua vida. Muito bem, eu gostaria de compartilhar com vocês uma rápida reflexão que eu fiz aqui na minha casa com um grupo de amigos, de irmãos aqui da Arena Church, que é: milagres ainda existem? Para isso eu quero usar o texto de Marcos, o capítulo 16, versículos 17 e 18, muito conhecido de todo mundo aí. Jesus disse o seguinte: esses sinais acompanharão, seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se vocês beberem veneno por alguma razão, forem envenenados, isso não vai matar vocês. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e os curarão. Palavras de Jesus. Então, parece que sim, parece que a coisa ainda continua e os milagres continuam a acontecer no nome de Jesus. Muito bem, milagres é um tema, é um assunto, talvez um dos mais intrigantes e um dos que causam mais interesse em todos nós. Porque convenhamos, quem de nós não quer um milagre? Quem de nós não quer experimentar um toque sobrenatural de Deus em qualquer área da nossa vida? Nosso casamento, muitos precisam de um milagre. Nos nossos relacionamentos, no ministério, na vida profissional, não consegue romper, não consegue avançar, tudo que faz dá errado e parece que só um milagre para fazer você subir para um próximo nível. Então temos que ser sinceros, todos nós gostaríamos, queremos um milagre na nossa vida, quem sabe 2, 3, um milagrinho, um milagrão, não sei, mas o fato é que isso desperta sim o nosso interesse. Quem de nós não quer vencer naquelas áreas em que frequentemente temos sido derrotados ou temos sido fracassados? Pois é, por isso que eu digo que isso é o interesse de todos. Mas isso aconteceu na época de Abraão, de Sara, na época de Jesus. Muitas pessoas se reuniam, seguiam outros por conta de milagres, né? Abraão e Sara foi um exemplo de um casal que viveu um grande milagre. Seus filhos também, a sua descendência também. Na época de Jesus, muitas pessoas, não é um exagero dizer que a maioria que fazia parte daquelas multidões atrás de Jesus não estavam ali para ouvir sobre o reino de Deus. Eles estavam ali para receber os milagres, quem sabe mais uma multiplicação dos pães, quem sabe mais um coxo andando, quem sabe mais um cego vendo e etc. Ok, mas por se tratar de um assunto de interesse de muitas pessoas, praticamente de todas, muitos surgiram para especular a fé, especular esse assunto dos milagres, para se aproveitar da inocência, da vontade das pessoas em receber um milagre, né? Porque quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, principalmente, muitos pregadores, aí eu faço uma crítica direta, sem medo, eu sou pastor, e eu digo, tem muitos líderes, muitos pastores que se aproveitam, deturpando textos das escrituras, especulando textos, distorcendo. Infelizmente, tem muitos pregadores de milagres que não estão nem aí para as pessoas, mas eles querem, através dos milagres, poder sobrepujar os outros, manipular as outras pessoas, né? Receber ajuda, obediência, dinheiro, poder através disso, de que não é um dom nosso, é uma manifestação de Deus. Bom, mas a coisa boa é que a Bíblia fala sim de milagres. A gente percebe quando estuda as escrituras de forma minuciosa e responsável, que milagres sempre fizeram parte do povo de Deus, em todas as épocas. Deus sempre se manifestou com milagres. O milagre da vida, né? O milagre da salvação e tantos outros milagres. Ok, isso me faz entender, né, que Deus quer fazer milagres, que Deus ama fazer milagres. Porém, esse tal de porém aí normalmente dá errado, né?
Então eu vou pegar de novo no início dessa frase. Eu acredito que Deus quer fazer milagres, que Deus faz milagres, o seu poder não diminuiu, nem mesmo a sua vontade de fazer milagres na vida daqueles que creem. Porém, não é por capricho do homem. Deus não vai fazer milagres pelos nossos caprichos, mas Deus fará sim milagres para cumprir os seus propósitos. Sua graça, seu amor, a sua misericórdia manifesta-se na nossa vida para cumprir os seus propósitos, que é maior do que o milagre em si. Se Deus faz um milagre, aquele milagre tem um propósito dele, não é para um capricho nosso, ok? Isso é muito importante. Então eu reafirmo, milagre não é um jogo, não é Deus dizendo, hoje eu amanheci bem aqui no céu e eu vou dar um milagre para aquele lá, não, outro não, amanhã eu dou para ele, ou ano que vem. Não é um jogo, não se trata de caprichos, e nem mesmo das nossas ordenanças, se trata do propósito de Deus. Mas a notícia é boa, Deus quer abençoar os seus filhos sem limites, sem censuras. Olha aqui, Deus não tem nenhuma dificuldade para isso. Como eu amo esse texto, Romanos 8,32. Aquele, falando de Deus, a quem não poupou o seu próprio Filho, se referindo a Jesus, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Ou seja, é impensável, saber que Deus abriu mão do seu Filho, enviou o seu Filho para morrer e vai negar um milagre para nós, vai negar qualquer coisa ligada à nossa rotina, às nossas necessidades? É claro que não. O maior ele já fez. O mais difícil, que doeu no seu próprio coração, Deus já fez. O que é um milagre para ele? Repito, para cumprir os seus propósitos, Deus faz sim milagres. Ele não vai negar, ele não vai censurar você. Inclusive aquelas coisas mais difíceis, impossíveis, impensáveis, Deus pode fazer na tua vida, Deus pode fazer na minha. Quando eu digo que vai fazer, poxa, eu já me comprometi, eu não perguntei para Deus e nem Deus me falou nada. Mas quando eu falo Deus pode fazer, é porque eu acredito muito, eu acredito 100% nisso. E ele quer sim. Me recordo de um outro milagre, de um leproso, que ele, ao se aproximar de Jesus, disse, mestre, se tu quiseres, bem podes me tornar limpo. E Jesus olhou, falou então, eu quero, vai lá, seja limpo. Jesus quer, não tem censura. Veja bem, eu não estou podendo fazer milagres essa semana, a humanidade está perdida, muito caos, não vou fazer milagre. Deus não tem caprichos, Deus tem propósitos. Então olha só, diante dessas e tantas outras verdades das Escrituras que mostram que Deus ama fazer milagres, eu fico muito empolgado. Eu fico muito empolgado na minha vida, na minha família, no meu futuro, porque eu sei que eu posso descansar no Senhor, que aquilo que Ele tiver propósito, o milagre que tiver propósito, Ele vai realizar na minha vida. Eu tenho segurança para dizer isso, eu tenho certeza e muita convicção. Mas aí surgem algumas perguntas, eu fiz 3 perguntinhas aqui, que podem ser as tuas perguntas, que podem ser as tuas dúvidas, e quem sabe as respostas a essas perguntas nos ajude um pouco mais a entender sobre esse assunto dos milagres, já que é do nosso interesse. Então vamos lá, das 3 perguntas, a primeira: eu preciso orar para que o milagre aconteça na minha vida, ou o milagre vai acontecer independentemente da minha oração? Então vai aqui o meu ponto de vista. Primeiro, antes de responder essa pergunta, se eu preciso orar ou não para receber o milagre, ou se Deus faz milagre sem eu orar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser quando Ele quiser, ok? Então é claro que se Ele quiser fazer um milagre na vida de uma pessoa que nunca orou, Ele vai fazer. Porém, como regra, linhas gerais, estudando as Escrituras, eu vou dizer para você que sim, nós precisamos orar. Agora, vamos falar um pouquinho desse tipo de oração, Nós precisamos orar. A Bíblia diz lá em Tiago 5,15 que a oração feita com fé curará o doente. E se ele tiver cometido pecados, Deus vai perdoar os seus pecados. Olha que interessante. Então está atrelado aí a oração. Lá em Atos 12,5, Pedro, ele estava na prisão, estava lá numa situação difícil, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então as pessoas estavam orando, intercedendo por uma outra pessoa, que era Pedro. A igreja estava orando por Pedro. Lá no Atos 5, versículos 11 e 12 diz o seguinte:
Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor enviou um anjo aqui na prisão e me libertou. E ele percebeu isso, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, e quando ele chega na casa de Maria, o pessoal estava reunido fazendo o quê? Orando por ele. Percebe então essa relação de oração com milagre, com coisas sobrenaturais? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: desativem o modo religioso, desativem o modo automático. Quando eu digo que nós precisamos orar, é claro, nós precisamos orar sim, mas essa oração é aquela oração de amor, é aquela oração de relacionamento, é aquela oração de comunhão, não a oração com interesse. Se você ora com interesse, com certeza, quando receber o teu milagre, você vai embora, não vai orar mais, não quer saber mais de Deus. Então a oração faz parte da nossa vida com Deus, né, em um sentido mais amplo possível da palavra oração, que não é só aquela coisa pedindo, tipo um papagaio que aprendeu algumas rezas. Não, a oração é muito mais amplo que isso. Mas claro que nós precisamos orar. Se eu orar mais, essa é a segunda pergunta, a possibilidade do milagre aumenta quando eu oro mais e diminui quando eu oro menos? O milagre será maior se eu orar mais, ele será menor se eu orar menos? E aí é o seguinte: se eu puder dar uma resposta, uma respostinha, a minha resposta seria não. Não, a quantidade de oração que você fizer, mais oração ou menos oração, para mim, no meu ponto de vista, não vai mudar se Deus tem um propósito para realizar aquele milagre na sua vida. Porque o ingrediente da oração não é a quantidade de palavras, e sim a fé. O que nós lemos agora aqui? A oração feita com fé salvará o doente. A oração feita com fé, com confiança. O ingrediente da oração é a fé, é a convicção, é a certeza. Eu estou diante de um Deus vivo, eu estou diante de um Deus que tem poder, eu estou diante de um Deus que me ama, que é o meu Pai. Essa convicção, essa fé é o ingrediente da nossa oração. Então a quantidade às vezes se torna até um inimigo nosso, né? Alguém pode usar lá o texto de 1 Tessalonicenses 5,17 e dizer o seguinte: pastor, mas a Bíblia diz orai sem cessar. É aí que eu posso chegar para você dizer e explicar sobre o sentido maior da oração, né? Quando a Bíblia diz orai nesse texto sem cessar, não está falando apenas em ficar pedindo, ou então só um momento que você se ajoelha ali para falar com Deus. Abrange outras coisas, como por exemplo a comunhão com Ele. Você falar, mas você escutar, você pensar, você agradecer, você ter uma vida quase que ininterrupta diante dEle. Isso é orar sem cessar, ok? Não é aquela coisa mecânica, automática. Precisamos entender isso. Eu costumo dizer uma coisa que às vezes nem todos estão prontos para me entender. É o seguinte: muitas vezes o excesso de oração não é fé, é falta de fé. Muitas vezes o excesso de oração é incredulidade, preocupação, excesso, ansiedade e não fé. Posso te dar o exemplo de Paulo. Ele tinha um problema pessoal, ele disse: eu orei 3 vezes ao Senhor para me livrar desse problema, ele não me livrou, não resolveu, não fez o milagre. Eu peguei e parei de orar. Agora preste atenção, por quê? Porque ele orou com convicção. Resolve para mim, Deus? Uma vez. Segunda vez: Senhor, milagre. Terceira: se eu estou aqui de novo, vou pedir a última vez, eu acredito que o Senhor faz milagres, o Senhor tem um propósito em fazer milagres, beleza. Se o seu propósito é não fazer milagre, beleza. Não mudou a visão de Paulo a respeito de Deus e nem dos milagres. Ele recebeu tantos outros milagres. Estão entendendo? Então assim, não estou dizendo para você orar pouco, não é isso. Eu estou dizendo que a quantidade de oração não vai mudar. Ou seja, ficar lá na porta de Deus, né? Pastor, bater e abrir e se usar. Ok, bateu uma vez, bateu 2, bateu 3. Deus não é surdo, Deus não está fora, né? Não está de férias, Ele está presente, Ele conhece você. Importante é a tua fé, ok? Então não coloque palavras na minha boca. Eu preciso orar mais, o milagre será maior? De forma alguma. Eu preciso orar menos? Não tem a ver. O ingrediente da oração é a fé. E terceiro ponto, por que Deus ainda não realizou um milagre na minha vida? Aí também, muitas vezes a gente chega nesse questionamento. Pode ser o reflexo de uma imaturidade, né? Conforme o tempo vai passando, você vai amadurecendo, essas perguntas vão embora porque você confia nele. Mas tudo bem, ninguém está livre de pensar por que Deus não fez. Queria saber por que aconteceu e por aí vai, né? Se Deus realiza milagres, por que ainda não aconteceu na minha vida? Bom, o que os grandes feiticeiros, eu coloco feiticeiros entre aspas, evangélicos, feiticeiros evangélicos, porque a Bíblia os chamam assim. O que esses feiticeiros evangélicos que prometem milagres em nome de Deus,
usando o texto das Escrituras, não contaram, não falaram, é que os milagres é uma prerrogativa de Deus e não deles. Repito, o que esses bruxos, feiticeiros evangélicos esquecem de dizer, ou melhor, escondem, é que o milagre real, verdadeiro, sério, é uma prerrogativa divina e não humana. O que isso significa? Que eu não tenho o direito de dizer quando o milagre vai acontecer, como vai acontecer, do jeito que vai acontecer, através de quem vai acontecer. E aí entram muitas frases, muitos chavões: profetiza, declara, ordena, eu mando. Que coisa! Quem é você para mandar em Deus? Quem sou eu para mandar em Deus? Para ordenar? Anjo vem, anjo vai, isso virou uma brincadeira, uma grande palhaçada. Eu digo isso sem medo de errar, porque conheço as Escrituras. Eu posso dizer, Deus tem milagres para você, Deus pode fazer um milagre, vamos orar para que isso aconteça. Agora, quando vai, o dia, a hora e se vai acontecer, não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a esses feiticeiros. Pastor, mas que palavra forte. Não, as palavras que vêm à minha mente seriam mais fortes, entendeu? Mas não seriam muito boas eu usar aqui no vídeo, né? Então, logo, marcar hora, lugar, determinar e fazer acontecer não é certeza do milagre. É, no mínimo, incoerente. Eu sei que tem pessoas com boa vontade, que vai orar pelo outro, né? Então, por conta do costume, daquilo que ouviu há tantos anos, né? Pode escapar uma palavrinha aqui, vamos orar, Deus vai fazer um milagre na tua vida, como para instigar a fé. Mas se não tiver palavra, se não tiver vida com Deus, não tiver comunhão, e se não for propósito de Deus, então nós não podemos afirmar. Qual é a minha afirmação? Deus pode tudo. Deus pode curar você. Eu já vi pessoas serem curadas de câncer. Nós temos exemplos na minha casa de cura, de libertação, exemplos aqui dentro de milagres. Eu sou um milagre, já experimentei vários milagres, já orei por pessoas que receberam milagres enormes, sobrenaturais. Eu acredito muito em milagres, mas isso não pertence a mim, o dia, a hora, como, é uma prerrogativa de Deus. Então, através dessa pergunta nós podemos ampliar o nosso raciocínio para entender que o nosso papel como cristão é crer incondicionalmente e orar com fé. Colocar aquela situação diante de Deus, ora, chama a tua família, ora junto. Pode pedir oração para o pastor? Claro que pode pedir oração, deve para o pastor, com fé, com confiança. Esse é o nosso papel, acreditar que Deus fará coisas impensáveis, improváveis, impossíveis. Agora, a partir do momento que você orou com fé, orou de novo com fé, orou de novo com fé, entenda uma coisa, o processo mudou de mãos, não está mais na tua mão, já não é mais a tua oração. Se você orou com fé, se você confiou, foi para a mão de Deus, está com Ele, está na mesa dele, está lá, Ele que vai decidir, entendeu? Agora, se eu pudesse dar uma respostinha assim, mais rápida e objetiva a essa pergunta, por que o meu milagre ainda não aconteceu? Eu diria uma coisa: tempo e propósito, sacou? Tempo e propósito. Primeiro, que Deus tem tempo para todas as coisas, Eclesiastes capítulo 3. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de plantar, tempo de colher, e por aí vai. E ele diz que cada um dos seus propósitos, ainda neste texto, tem o seu tempo determinado. Então diga propósito e tempo. Diga para a pessoa que está do teu lado. Tem ninguém do teu lado? Então diga para você mesmo: propósito e tempo. Se Deus tem um propósito, ok, Deus tem um propósito, Ele vai fazer um milagre. Quando? No tempo dele. Acabou. Né? Por que não aconteceu? Porque tem o fator tempo e tem o fator propósito, né? A Bíblia diz que em Provérbios 19, 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós temos planos, Deus tem propósitos. Então entenda isso, tempo e propósito, ou seja, para cada propósito tem um tempo de Deus. Espero ter te ajudado. Continue crendo, continue orando, com muita fé, com muita confiança. E deixa nas mãos do Senhor, descansa nele, e o mais, Ele tudo fará. Deus te abençoe, até a próxima. Gostaria de pedir para você, estamos iniciando esse canal, é novo, aqui da Arena Church, aqui na Itália, na cidade de Verona. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe esse vídeo e tantos outros que virão todas as semanas agora, com os teus amigos, com os teus familiares, no teu grupo de WhatsApp. Se inscreva no canal, dá o like aí, né, o gostei, e vamos para frente, todo mundo fazendo parte dessa obra. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau.